Neste ano, o The Pink Print de Nicki Minaj completa 10 anos. O álbum foi um marco na carreira da rapper e só na primeira semana ele conseguiu vender quase 200 mil cópias, alcançou o top 2 da Billboard com quase 255 mil unidades e teve aproximadamente 17 milhões de streams. Além disso, no ano de 2014, a Nicki Minaj foi a segunda artista com o maior número de vendas na primeira semana e conquistou a posição de segundo maior álbum vendido por um rapper na primeira semana. E até hoje, o álbum conquistou 3 certificados platina. E para poder celebrar tudo isso, Nicki lançou uma versão especial de 10 anos com 4 faixas novas. E bem, o que torna o The Pink Print tão especial assim? Nesse vídeo eu vou te explicar, mas antes eu gostaria de me apresentar. Eu me chamo Matheus Rabelo, falo sobre cultura pop, sobre filmes, músicas, enfim, tudo que engloba esse mundo de Hollywood, dos famosos. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, recomendo se inscrever aqui no canal para não perder nada. E se você gostar desse vídeo, eu peço que você também deixe uma curtida para poder ajudar ele a alcançar mais pessoas. E bem, com os recados dados, vamos lá. Saindo ali da era Pink Friday, né, que marcou o debut da Nicki Minaj com tons coloridos, perucas coloridas, batidas frenéticas e uma mistura muito simbiótica entre rap e pop, agora com The Pink Print ela quis conquistar um lado mais íntimo e ela até menciona em algumas entrevistas o desejo de voltar às suas raízes antes do debut. Então, para o The Pink Print, ela assume uma estética, digamos, mais clean. Aqui ela utiliza o cabelo preto, em todas as aparições dela para esse álbum ela estava com uma maquiagem mais simples, mais natural. Eu acredito que ela fez isso justamente para que a gente focasse na letra e na mensagem que ela quis passar por toda essa era. E bem, não era pra menos. Durante essa fase, Nicki Minaj aborda sobre várias questões da vida pessoal. Ela inicia os lançamentos do The Pink Print com Pills and Potions. Pills and Potions teve um clipe também que combinou muito bem essa estética mais clean que ela estava trazendo, mas também explorou alguns elementos de cor, justamente porque a música ela associa, né, algumas relações que ela teve durante a vida dela com as pílulas e, digamos, as poções, né? No caso a gente, né, subentende o que seja, para poder falar que ela, por mais que goste daquilo, ela sabe que não faz bem, no caso associando as relações que ela tem com essas pessoas. E na letra ela fala muito sobre a falsidade que existe ao redor dela, de pessoas que fingem que te amam, mas realmente são seus rivais, mas que ela ainda assim perdoa, né, as pessoas que a machucam, mas isso não quer dizer também que ela esquece, né, do que passou. E ela fala também um pouco sobre a forma como ela lida, né, com essas situações. Aqui ela diz que passa por isso de uma forma mais graciosa, né, em que ela tenta não necessariamente pagar na mesma moeda, mas ela busca refletir as negatividades, né, que foram lançadas contra ela. Então aqui a gente entende que Nicki Minaj ela se coloca como essa pessoa que a forma dela lidar com os problemas e com as pessoas falsas é por meio do seu próprio trabalho e das atitudes também do cotidiano. E bem, Pills and Potions pode ter sido uma música mais intimista, mais calma, mas o próximo lançamento foi o que realmente, assim, deu um deslanche nessa era inicial do The Pink Print, que foi Anaconda. Com o sample de Got My Back do Sir Mix-a-Lot, Nicki Minaj explorou sensualidade, confiança e muita bunda. Falando um pouco de números, Anaconda conquistou a posição 2 no Hot 100 da Billboard, ficou 8 semanas consecutivas no top 10 e ainda foi nomeada a melhor canção de rap no Grammys. E ainda ela conseguiu quebrar o recorde da Vevo na época, pois alcançou aproximadamente 20 milhões de visualizações no clipe em 24 horas. E bem, a música é muito boa, é muito divertida, mas teve controvérsias na época que foi lançada. Primeiro, a capa. Quando a Nicki anunciou a capa, ela foi muito falada, justamente porque era uma capa extremamente sensual. A gente tem ali ela de costas, né, com uma bunda deste tamanho e uma calcinha fio dental. Então, ela causou muito espanto, né, justamente por conta do quanto que ela mostra de pele ali, mas ela não deitou. Mas ao mesmo tempo que teve essas críticas negativas em relação a uma suposta promiscuidade da capa, teve pessoas ainda que replicaram, virou também um tipo de meme. A própria Miley Cyrus também postou a cabeça dela no corpo da Nicki, né, pra poder fazer ali essa menção à capa. Então a gente vê que essa capa viralizou, né, de diferentes níveis, seja pro bem, seja pro mal. E o clipe, pra quem já viu o clipe de Anaconda, já também é autoexplicativo por que foi tão controverso. Nicki no clipe mostra muita pele, ela aparece em posições sugestivas, outras mulheres também, as dançarinas, né, que fizeram parte desse clipe também estavam nessa posição. O clipe inclusive foi proibido de passar em alguns canais de TV ao redor do mundo, então foi um clipe também que chocou, né, bastante. E ainda ela teve a apresentação também de Anaconda no VMA,
que também repercutiu por conta da coreografia sugestiva, né, que ela faz ali com uma dançarina, e também pelos passos na dança que também são bem sensuais, né? Então teve muita polêmica envolvendo essa era de Anaconda. Depois de Anaconda, ela lançou Only com Drake, Chris Brown e Lil Wayne. Nessa música, ela endereça, né, todos os rumores falando que ela tinha relações sexuais com o Drake e com o Lil Wayne. Então essa música foi interessante pra ela poder falar sobre isso, que ela nunca teve relações, daí ela já começa ali a letra falando que ela nunca teve, né, nenhum tipo de encontro sexual com o Drake nem com o Wayne. E é uma música sobre se sentir confiante, falar que ela é melhor que as outras e aquele estilo Nicki Minaj que nós conhecemos e gostamos. E aí a próxima música lançada depois de Only, antes do lançamento do The Pink Print, foi Bed of Lies. É uma música que tem uma pegada diferente dos outros dois últimos lançamentos, e aqui Nicki vai atingindo uma camada mais íntima sobre a sua história. A música, supostamente, né, mas quase confirmado, que fala sobre Safaree S.B. Samuels, o ex-namorado de Nicki Minaj. Os dois namoraram por cerca de 10 a 12 anos, eu não encontrei uma data certinha de quando que foi anunciado e quando que foi o término, mas a gente estima que seja ali no início dos anos 2000 até 2013 e 2014. E a relação dos dois foi um pouco conturbada, inclusive, né, o Safaree em um tweet ele acusa a Nicki de ter cortado ele ter quase morrido, mas aí para não processar ela, ele protegeu, né, ela ali durante o atendimento com os médicos, e a Nicki respondeu falando que ele tinha roubado o cartão dela e que ele mente demais. Então isso é só um exemplo de como que a relação deles era conturbada. Inclusive, se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre isso, falando um pouco das relações amorosas de Nicki Minaj, comentem aqui embaixo que eu já vou colocar na listinha para poder ser feito. E bem, Bed of Lies fala justamente sobre essa cama, né, de mentiras que o Safaree fazia com ela. Lembrando que estamos falando do The Pink Print, então todas as informações aqui estão na perspectiva de Nicki Minaj. E a música fala justamente sobre uma pessoa que mente demais, que não consegue nem olhar nos olhos da Nicki. E a música fala sobre a forma, né, que a relação evoluiu durante esse tempo. Ela menciona, né, que essa pessoa esteve ao lado dela mesmo antes dela explodir, daí conseguir dinheiro. E aí ela fala que também quando ela conseguiu nesse patamar de sucesso na carreira dela, ela ainda continuou com essa pessoa ajudando, oferecendo contatos, pagando, né, as coisas ali que tinham para poder pagar na vida pessoal deles, de modo que eles estavam juntos nessa. Só que aí começou uma sequência de mentiras, de desconfiança, ciúmes, que fizeram com que a relação fosse se quebrando. E por mais que ela tentasse, né, resgatar essa conexão, ela via que não tinha essa mesma vontade da outra parte. E aí ela fala também que todo esse processo ela viu, né, como ele se tornou uma pessoa de coração frio. E enfim, é uma música bem assim de desabafo mesmo sobre um período específico da relação deles. Inclusive na música, por conta da relação, ela até cogitou overdose. Então é uma música que a Nicki abre bem o seu coração para o público. E depois de um mês do lançamento de Bed of Lies, Nicki lança The Pink Print, o álbum. E ele, Nicki, lançou várias músicas, né, contando um pouco sobre diferentes partes da sua vida. E depois do lançamento do álbum, ela lançou um filme, né, que contém as músicas All Things Go, The Crying Game, I Lied e Grand Piano. A gente vai falar um pouco sobre o que cada música reflete, né, nessa história da Nicki, mas eu vou falar de All Things Go depois, porque ela aparece brevemente nesse filme, e eu acredito que traz mais tópicos diferentes do que as outras 3 músicas, então vamos começar agora com The Crying Game. Esse filme fala sobre a mesma pessoa, acredito eu, até porque o ator, né, que representa o par dela ali é o mesmo, né, durante esses 3 clipes. E como a gente viu, ela fala sobre Safaree em Bed of Lies, e eu acredito que ela continua falando sobre ele durante essas 3 músicas. Em The Crying Game, ela falou sobre uma relação que antes era boa e que evoluiu para um constante jogo de choro, né, ou seja, aconteceram tantos problemas, tantas desavenças, que os dois se veem em um estado de tristeza, né, profunda. E aí ela conta, né, ela dá alguns detalhes sobre a perspectiva, né, do relacionamento dela. Então ela fala nessa música que o jogo que eles estavam faziam eles perderem a alma, perderem o controle, e antes onde haviam sorrisos, agora tem apenas portas e janelas sendo batidas. Inclusive nessa música, Nicki Minaj ela assume, né, que ela é abusiva por natureza. E eu acredito também que ela menciona, né, algumas agressões físicas durante essa relação e demonstra um certo tipo também de
conformismo, né, que a situação realmente ia finalizar porque não tinha como melhorar. Apesar dela sentir vontade de que as coisas se consertassem, mas ela entende que não existem palavras para poder mudar a situação. E também deixa ali como mensagem que o que ela mais queria era amar e ser amada. E Highlight segue uma ideia similar a The Crying Game quando ela fala sobre o fato dela mentir, né, que não amava o outro, que não queria a presença do outro, apesar, né, de gostar dessa proximidade, mas ela entendia que se ela abrisse margem para essa pessoa se aproximar da sua vida, ela poderia ter o coração dela quebrado. Então ela se mune de armadura para poder se proteger, porque ela prioriza, né, ela mesma. E em Grand Piano, ela utiliza um sample de Rush Rush da Paula Abdul, e nessa música é uma música bem diferente, é uma música cantada, né, do início ao fim pela Nicki Minaj. É uma pegada um pouco mais de balada, né, devido aos tons de piano, de violino. Toda essa atmosfera do clipe de Grand Piano intensifica, né, a mensagem de vulnerabilidade que Nicki Minaj traz, né, nessa música. Ela se pergunta se ela é estúpida, se ela é ingênua por querer um cara que aparentemente, né, só quer manipular ela, que não liga pra ela. Entrando ali no estado que ela se recusa a ver a verdade justamente para poder continuar, né, nessa relação e manter ele por perto. E aí em outras músicas do álbum a gente acaba se perguntando se ela não continua falando de Safari. Em Put You In A Room, por exemplo, ela comenta sobre um cara que quer tudo do jeito dele, né, que é o mais distante. E por mais que não tenha nenhuma referência necessariamente a Safari, mas por ter essa temática, a gente acredita que ela ainda fala sobre ele em outras músicas, utilizando outros contextos e outras realidades que aconteceram na relação para poder dar vida a essas músicas. E aí a gente passa também pela música ali All Things Go, que ela traz ainda mais uma camada de intimidade nesse álbum. Ela começa a música falando sobre a forma que ela teve que se reinventar para poder se manter no jogo, como que isso foi um combustível também para ela poder se manter firme. E aí ela fala também sobre uma proposta de casamento que provavelmente foi feita por Safari, né, devido ao tempo ali que ela coloca, né, ela diz que 10 anos atrás você me pediu em casamento, e ela respondeu com sim, eu acho, demonstrando um certo tipo de hesitação, né, para poder aceitar isso. E aí na música ela fala também sobre a morte do primo dela, o Nicholas, que ela perdeu pra violência. Ela fala que a irmã do Nicholas falou pra ela que ele queria ficar com ela, só que ela não chamou. Mas aqui ela coloca que ela entende que isso possa ser uma coisa que ela mesma causou, devido ao fato dela trabalhar muito e se distanciar da família dela. Tem até um trecho em que ela fala que eles não agem da mesma forma, né, no caso a família dela, mesmo sabendo que ela os ama. Nick também traz a relação dela com a mãe dela, que ela fala que a mãe dela não entende por que ela é tão protetiva assim com eles, mas é justamente porque ela sente que quanto mais ela trabalha, mais ela negligencia a própria família. E aqui a Nick fala sobre os problemas de viver como Nicki Minaj e esquecer de viver como apenas Onika. E ela também traz o irmão dela, o Kaya, que ela espera que ele termine os estudos justamente para que eles possam, né, olhar lá para trás e falar, nós conseguimos. E a relação de Nicki Minaj com os estudos é bem interessante, justamente porque também ela paga, né, o financiamento da faculdade para alguns fãs, ela tem esse projeto. Então aqui ela trazer isso, né, em uma frase só, mas a gente entende o peso que isso tem pra ela. Nessa mesma música também ela fala sobre o aborto que ela teve aos 15 anos, que ela menciona na música que a essa altura, né, o filho dela já estaria com 16 anos, e ela projeta essa figura do filho que ela perdeu no Kaya, né, mostrando que o Kaya é como se fosse os dois ao mesmo tempo, e que o filho que ela perdeu é um anjo que cuida, né, do Kaya. Então Nick fala um pouco sobre essa questão que ela passou na vida dela e como que ela lida com isso atualmente. All Things Go acabou se tornando uma faixa bem popular do álbum justamente por conta da quantidade de informações que Nick oferece, né, sobre a sua vida pessoal, utilizando da arte dela para poder falar sobre isso. E ela finaliza a música falando que esse é o The Pink Print. E bem, o que é o The Pink Print? Justamente essas facetas que a Nicki Minaj ela tem. Ela fala sobre essa parte pessoal dela, mas ela ainda retoma a confiança ao ser sexy, né, que ela tem. E essa parte sensual a gente vê em Get On Your Knees, né, que é um feat com a Ariana Grande, em que ela reverte, né, os papéis colocados pela sociedade no que diz respeito à relação entre o homem e uma mulher, que o homem geralmente é o dominante, a mulher é submissa. Aqui em Get On Your Knees ela se coloca como dominante. Teve ali Feeling Myself também, que é um feat com a Beyoncé, né, uma das músicas mais icônicas também dessa era. O clipe foi liberado apenas no Tidal, mas vazou na época, então muita gente viu. E nessa música a Nicki ela brinca, né, com o fato de Feeling Myself poder significar algo sexual também, mas também significar uma coisa dela estar se sentindo, né? No caso, ela se sentir confiante, justamente porque na música ela ostenta, né, digamos assim,
coisas que ela tem, coisas que ela conquistou. Ao mesmo tempo, ela faz alusão à parte sexual. Então, Nicki, conhecida por brincar com os sentidos e com as palavras, né, no seu rap, ela faz isso muito bem em Feeling Myself. E falando de carreira, a gente também tem algumas faixas que remontam a isso, por exemplo, Want Some More, que ela enaltece, né, as conquistas que ela teve lá no início da sua carreira, que ela conseguiu Eminem no primeiro álbum, conseguiu que o Lil Wayne fizesse um investimento de 5 milhões, fez com que o Kanye achasse que ela fosse um problema justamente pela qualidade artística que ela tem. E aí nós temos outras músicas que trazem também essa temática, como For the Aventager, Shanghai, Win Again. Em Truffle Butter, ela enfatiza novamente a sua versatilidade com os flows, com a independência que ela conquistou também por meio da arte. E além disso, nós encontramos algumas declarações para Meek Mill, que na época do The Pink Print era o namorado de Nicki Minaj. Em By a Heart, ela fala sobre esse início, né, da relação deles, quando eles se conheceram, que ela não queria uma coisa séria, ela só queria curtir, mas ela percebia os olhares que ele dava. Então é uma música que fala sobre essa parte pré-relacionamento dos dois. Tem também Favorite, que fala sobre o desejo dos dois serem o favorito do outro. Nick também fala que ela quer desempenhar diferentes papéis, né, na vida do namorado dela, seja como parceira, amiga e outros tipos de papéis que existem numa relação. Então ela se mostra como esse porto seguro dele. Os dois se unem também na música Big Daddy, que falam mais de questões de gangue, de ostentar, de serem os maiores. Então retoma um pouco daquilo que a Nicki falou sobre querer voltar à época dela de antes de debutar, né? Que ela também trazia um hip hop mais, digamos, raiz. Nicki também, no The Pink Print, ela saúda, né, a raiz dela de Trinidade. Tem a música ali Trini Them Girls, que tem um estilo de Trinidade. E ela fala também sobre a sensualidade das mulheres de lá, sobre o ritmo de dança. Então, Nicki também fala um pouco sobre a sua origem. E mesmo assim, ela não esquece do lado pop dela. Ela traz ali The Night is Still Young, né? Então é uma música um pouco mais pop, que fala sobre se divertir, sobre curtir. Então, assim, é uma música que retoma um pouco a era Pink Friday dela, só pra realmente não deixar esse lado de fora, né? Justamente porque se o The Pink Print é sobre Nicki Minaj, não dá pra falar de Nicki Minaj sem também falar um pouco sobre o que ela fez, né? Unificando o pop e o rap. E as novas faixas, né, que ela trouxe para essa versão especial de 10 anos, intensifica, né, essa mensagem também que ela já trazia no The Pink Print. Em Turn a Cap Back e Arctic Tundra, ela fala ainda sobre ser a melhor, e em If It's Okay e Remember Me, ela demonstra um lado mais sensível também, né, em relação a um parceiro amoroso. Então Nicki, né, para esse lançamento, ela não esqueceu sobre o que o The Pink Print é, muito pelo contrário, ela trouxe faixas que intensificam, né, a mensagem que ela quis trazer ali no The Pink Print e ainda manter a consistência sobre o que o álbum é. O The Pink Print se tornou um dos maiores álbuns de Nicki Minaj justamente por essa intimidade que ela quis trazer nessas produções. É um álbum muito pessoal que fala sobre relacionamento amoroso, sobre família, sobre questões como ela enxerga o mundo e também traz o lado divertido dela, né? A gente conhece Nicki Minaj como essa pessoa sexy, confiante, ela não esquece disso em The Pink Print. Então é um álbum muito completo e muito redondinho sobre as facetas, né, que compreendem esse mundo, né, Nicki Minaj. Então é bem interessante como ela faz isso. Além disso, ela explora diferentes ritmos. Tem um pouco de R&B, tem um pouco de hip hop. A gente vê ali também referências do pop. Então é um álbum que é rico quando a gente fala de gêneros e de instrumentos. E foi um álbum que surpreendeu na época, né? Como eu falei, ela saiu da era Pink Friday, que era muito colorida, com batidas frenéticas e, né, um pouco mais de pop. E ela trouxe essa diferenciação em The Pink Print. Então é um dos maiores álbuns de Nicki Minaj. Então nós vamos caminhando para o final do vídeo e eu quero saber qual que é a sua música preferida do álbum e quais as suas impressões também sobre essa produção de Nicki Minaj. E lembrando que se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe uma curtida aqui para ele poder alcançar mais pessoas e o canal também crescer. Além disso, se inscrever também no canal ajuda bastante para você também não perder nenhum tipo de vídeo que sair, né, futuramente. E compartilhe com seus amigos, né, se você tiver gostado também, porque mais uma vez ajuda bastante. E é isso, eu vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo e até mais.